boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso InScience Day. Estamos iniciando a segunda atividade do período noturno. A gente tem um ótimo caminho para trilhar acerca disso, tá? Da mesma forma, com o papo de boleiro, né? Se a gente olhar para o boleiro ali, ao nosso lado, com uma Gibson Les Paul no fundo ali da parede dele, o Caio, eu falo que é boleiro, gente, porque o Caio estuda a modalidade coletiva que é o futebol, e aí quando eu falo que é papo de boleiro, é que ele vai literalmente fazer um papo de boleiro em nível acadêmico. É uma coisa que hoje, o futebol, ele tem um corpo de conhecimento científico enorme, mas é muito negligenciado. Ainda a gente fala muito numa linguagem popular, mas não é uma linguagem que agregue, é uma linguagem que nos limita a pensar sobre o futebol. E o Caio vai relatar um pouco do que ele tem feito dentro desse processo que envolve a iniciação científica. Bom, boa noite, mais uma vez. Obrigado aí, professor, pela oportunidade. Eu queria agradecer o Felipe. É a primeira vez que eu estou falando aí para a comunidade surda brasileira, então queria mandar uma boa noite especial para essa comunidade. Muito legal o trabalho aí. Obrigado, Felipe. E vou compartilhar aqui a minha tela, né, falando sobre o trabalho. Na verdade, eu estou com dois projetos, né, professora? Vamos falar do primeiro, que ele... Deixa eu... Pronto, aqui nós temos o resumo desse estudo, desse trabalho, que foi apresentado no congresso realizado pela Unicamp no final do ano passado. Tá? Obviamente, eu não vou ficar lendo tudo, só para vocês terem uma noção da cara, como que é apresentado um resumo de trabalho científico em um congresso. Mas eu quero falar do trabalho em si. Então, esse trabalho foi o quê? Foi um estudo sobre PPA, que é potencialização pós-ativação. E o que é isso? É uma atividade pré-condicionante que visa melhorar, né, visa a melhora do rendimento esportivo. Tá? Então, através da melhoria da capacidade do músculo gerar força. Então, existem alguns processos fisiológicos que acarretam nesse fenômeno, vamos chamar assim, e a gente usa alguns protocolos para obter essa potencialização. E, nesse caso, a gente usou a gente quis estudar, avaliar o resultado de 3 protocolos em atletas de futebol. Então, aqui eu tenho a amostra, né, foram 20 atletas do Esporte Clube Água Santa, da categoria sub-17, então tem peso, altura, e é importante também a gente pensar em alguns critérios de aceitação e de exclusão dos atletas, então eles tinham que ter uma rotina de treinamento de no mínimo 300 minutos por semana, e experiência em competições, né, no mínimo 3 anos de experiência, e sem qualquer problema neuromuscular nos últimos 6 meses. Então, esses foram os critérios para aceitação, né, dos atletas nesse estudo. Então, foram feitas 4 condições diferentes. A condição 1, que eu vou chamar de trenó, a condição 2, que vamos chamar de cinto de tração, a condição 3, que vamos chamar de paraquedas, e a condição 4, livre, pode ser considerada também uma condição controle. Vou começar pela última. Por que condição livre controle? Foram realizados 4 sprints de 40 metros cada sprint, sem nenhuma resistência, só o atleta correndo. Na condição 1, que utilizou o trenó, então o atleta corria puxando, né, o trenó, e carregado com 20% do peso corporal do atleta, também 4 sprints de 40 metros. A condição 2, o atleta correu 4 sprints também, né, de 40 metros, com cinto de tração, né, com uma tensão de 15 quilos. E a condição 3, os atletas correram com a utilização do paraquedas, medindo 2 metros, né, a medida do paraquedas. Então, a gente estudou, depois dessas 4 condições, a gente implementou alguns testes e analisamos os resultados, se houve ou não a potencialização, ou seja, a melhora no desempenho. E aqui estão os resultados. Então, tem a tabela com todos os dados, então a gente mediu saltos, um contramovimento, sem contramovimento, o drop jump, o índice de força reativa e o tempo de contato com o solo. Então, o que eu chamei aqui sem PPA, que seria a condição controle, né, sem a pré-ativação, que visa a potencialização pós-ativação,
a condição com paraquedas, que melhorou um pouco, o cinto de tração melhorou, e o trenó foi o que teve mais melhoria de desempenho. Então, tem todos os dados, acho que não é o momento de a gente também se debruçar e ver todos eles, mas eles estão aí, a tabela, e até mesmo porque a nossa ideia é publicar, nós estamos trabalhando para escrever o artigo e publicar. Então, em 2021, nós temos a meta aí, né, professor, de publicar esse artigo. Então, esse é um dos resultados. O outro é referente à velocidade de média de corrida, né, dos sprints. Então, tem as condições, aqui a tabela, e os resultados foram similares, no sentido do trenó e o cinto de tração terem maior significância, né, na melhoria do rendimento. O paraquedas teve melhora com relação à condição controle, somente, né? Então, esses foram os resultados desse estudo, que ele está em vias de ser escrito o artigo, e buscaremos aí a publicação para o ano que vem. O outro trabalho, que aí está na fase de projeto, o projeto já está pronto, está aprovado, só falta a autorização do clube, algumas formalidades, até por conta da quarentena, ele ficou meio estacionado, a gente ainda não conseguiu coletar os dados. Mas qual que é o objetivo desse projeto, desse outro estudo? É analisar os efeitos da fadiga mental e do estímulo motivacional, né, em jovens atletas de futebol de campo. Então, nós temos alguns fatores a serem observados. Então, a gente tem, dentro do conceito de rendimento esportivo, do contexto, nós temos o aspecto cognitivo, o aspecto técnico-tático e as habilidades, né, dos jogadores, propriamente ditas. Aí, dentro da fadiga mental, a gente considera os aspectos do estado de humor, o estresse e a percepção de esforço e dor. Então, qual que é o nível de influência da fadiga mental no rendimento esportivo? E aí, ter maior ou menor probabilidade de êxito esportivo. Esse é basicamente o objeto do estudo. Deu uma travada aqui, mas ele passou. Então, quais são os materiais e métodos? Deixa eu voltar, passou demais. Aqui. Então, os atletas a serem estudados, vamos chamar assim, são 16 atletas de futebol do São Paulo, do futebol social, que fique bem claro, que não é Cotia, mas é o futebol social do clube, atletas sub-12, com experiência em competições, no mínimo 3 anos, rotina de treinamento de no mínimo 240 minutos por semana, e sem qualquer problema neuromuscular nos últimos 6 meses. Tá? Então, vão ser feitos testes de velocidades, com sprints de 10 e 30 metros. Depois, tem um treino padrão, que vai ser realizado igual em todas as condições, né? Então, tem o aquecimento e o jogo reduzido, depois um alongamento, e vai ser analisada em todos esses treinos, depois de todos esses protocolos, né? Tem os testes e o treino. Aí tem a percepção subjetiva de esforço, utilizando a escala de Borg, que é uma escala de 0 a 10, que o próprio atleta indica a condição que ele está sentindo, de cansaço, né, de nível de percepção do esforço. E, em seguida, eles vão ser analisados, vamos dizer assim, o jogo vai ser analisado pelo um software, que é o GPI. Então, ele considera tomada de decisão, apoio, habilidade, suporte, cobertura e proteção, aspectos do jogo de futebol, feito num espaço reduzido, num jogo reduzido. Então, na primeira semana, que a gente chama de semana controle, a gente tem esse padrãozinho, né, o teste de velocidade, o treino padrão, percepção subjetiva de esforço e análise do jogo pelo software. Na segunda semana, nós vamos induzir a fadiga mental, e daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Então, os atletas em estado de fadiga mental, eles vão realizar os mesmos testes de velocidade, o treino padrão, vão indicar a percepção de esforço e vão ser analisados o jogo reduzido por meio do software. E, na terceira semana, nós vamos oferecer alguns estímulos para eles, vídeos motivacionais de êxito esportivo, e o próprio treinador, ele vai estar ali incentivando o tempo todo, sempre com mensagens positivas, durante o jogo, para depois a gente medir também o desempenho deles, pelo software. Então, esse é o desenho do estudo. Então, semana 1, controle, a semana 2 com fadiga mental, e a semana 3 com estímulos. E a gente quer analisar o resultado, tanto da fadiga mental,
a gente espera, é uma hipótese que vai impactar negativamente, que eles tenham uma queda de desempenho, e os estímulos é uma grande incógnita que a gente não sabe, né? Tem um grande mito, né, falando em papo de boleira, aquele treinador que fica na beira do campo gritando, incentivando, mostra vídeo motivacional da família antes de jogo, tem várias histórias aí de sucesso, e é claro que os que não têm sucesso não aparecem, mas é muito utilizada essa estratégia aí de estímulos motivacionais para os jogadores profissionais. Então, a gente quer avaliar isso com os jovens atletas, se tem algum impacto ou não, se é só papo de boleiro mesmo. Tá? Então, eu achei interessante a gente mostrar como que vai ser feito a indução dos atletas na fadiga mental. Então, tem um software, né, de computador que chama Struct Test. Ele é validado, cientificamente aceito, já foi amplamente estudado e comprovado que ele leva o sujeito ao estado de fadiga mental. Então, a gente parte desse pressuposto. Tá? Então, eu já vou mostrar aqui, eu vou pedir para vocês fazerem. Tem menos de um minuto, acho que dá para a gente fazer. Quem estiver acompanhando aí, tentar fazer esse teste. Então, metade das palavras eles vão estar com as cores congruentes e metade incongruentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui a palavra azul, ela está escrita em amarelo. Então, quando aparecer nessa situação, o atleta, né, ele tem que responder amarelo e não azul, porque a tendência é a gente ler o que está escrito e não observar a cor. Agora, você imagina isso feito 900 vezes em 30 minutos. E a cada erro, toca um bip, um som, solicitando para o atleta melhorar ou apontando que ele errou. Isso vai gerando estresse. Então, imagina fazer isso durante 30 minutos. Então, eu estou soltando. Isso é o Struct Test. No início está fácil, né? Então, cores congruentes, né? O que está escrito é a cor correspondente. Então, esse é o Struct Test, dá para ser feito com um aparelho celular, um tablet, né, na beira do campo ou no vestiário. A gente vai pensar direitinho como fazer isso, mas a ideia é eles fazerem isso por 30 minutos, então dá para imaginar como é cansativo, né? E, por fim, seriam os vídeos motivacionais, estímulos do treinador. Então, como eles estão no São Paulo, a ideia é apresentar êxitos esportivos da história do clube. Eles, muitos crianças, têm o sonho de se tornarem jogadores profissionais, então a gente deve alimentar esse sonho e usar isso como um vídeo motivacional para incentivar, para depois medir esse efeito, se causa ou não algo positivo. Então, é basicamente isso, são esses dois projetos, um já em fase bem adiantada, outro já com projeto aprovado no comitê de ética, né, e só aguardando para a gente conseguir coletar dados e colocar em andamento. Então, é isso, professor, pode seguir aí. Não, excelente, a fala foi excelente, não tem nem o que dizer. Eu acho que a parte legal aqui é a discussão agora em cima das perguntas. Caio, conta para o povo que o processo aí do papo de boleiro no campo científico tem suas peculiaridades. O que você gostaria de destacar nesse contexto? Eu gostaria de destacar, a gente está fazendo hoje uma coisa que é o DNA da FMU, né, que é a metodologia ativa. Então, a gente aprende e executa. E a iniciação científica é uma coisa fantástica, porque nos ensina eu chego a fazer uma comparação, nos ensina a andar, a caminhar com autonomia, né, em busca de conhecimento, de evolução intelectual,
e buscar o protagonismo profissional, que acho que é essa ideia de todo mundo que entra na graduação. Né? Então, brincando aí, o boleiro, que seja um boleiro profissional, que saiba o que está falando, com menos empirismo, mesmo aquele papo de só sabe porque é antigo, porque jogou. O cara, hoje em dia, ele tem que estudar. Se ele não estudar, ele não está preparado para exercer a profissão. Até a gente vê aí técnicos brasileiros mais antigos, nenhum, nos grandes clubes da Europa, do mundo, não existe um técnico protagonista, a não ser na seleção brasileira. Mas fora a seleção brasileira, qual que é o grande clube do mundo, fora do Brasil, né, que tem um técnico brasileiro? Temos espanhóis, argentinos, italianos, alemães, ingleses, e os brasileiros acham que são um malandrão, um boleirão. Infelizmente, a gente acha que vai demorar um pouquinho para mudar esse tipo de pensamento. E eu acho que a iniciação científica é o início desse caminho. Então, na minha visão, deveria ser uma disciplina da grade curricular, não só uma opção para os alunos. Eu penso que todos deveriam. E aí fica até um chamado, eu acho que todos deveriam procurar, porque é muito gratificante. É como aprender a ler de novo. Eu falo isso nos encontros com o professor Luca. A gente lê um artigo, entende? Com o tempo a gente vai se familiarizando com os termos, com a forma de escrever, e a gente acaba já entendendo muito mais. Mas ainda assim, depois que a gente vai ler com o professor Lucas, parece que a gente leu outro artigo. O que aconteceu? Como é que ele entendeu tudo isso e eu não tinha percebido? Então, a gente aprende a identificar erros metodológicos, limitações do estudo. Então, a gente aprende nesse momento aí de viés político, né? Então, a ciência parece que é discussão política agora. Então, vai tomar vacina, não vai tomar vacina? Pode fazer estudo com a vacina, não pode? Vira uma questão política, que eu nem vou entrar nessa discussão, pelo amor de Deus, para não tomar porrada aqui, mas não tem embasamento científico. Então, está faltando as pessoas conhecerem ciência, saberem ler ciência, entender o método científico. E isso vai gerar uma autonomia. E a gente que está na graduação é só o começo. A gente adquirindo essa autonomia, a gente vai buscar grupos de estudo, como os palestrantes aí do dia, né, de manhã e agora de noite. Tem oportunidade para quem quer estudar e quem quer aprender. E a iniciação é fundamental nesse sentido. Eu considero que eu estou aprendendo a ler. Desde que eu comecei com o professor Lucas, hoje, tenho, modéstia à parte, uma evolução, é natural, né? São 4 semestres já aí trabalhando com o professor, e tem também consciência que tem muito para evoluir também. Mas é gratificante estar percorrendo esse caminho e vendo grandes cientistas, né, proferindo as palestras que a gente tem acompanhado aí, e fazer parte desse grupo com o professor Lucas. Ele tem esse jeitão aí, parece que é tudo fácil, né? Vamos falar umas groselhas, mas na verdade ele é um profundo conhecedor, é muito legal. E é isso que torna prazeroso. Então a gente se diverte muito nos grupos de estudo, né, nas reuniões do grupo, a gente aprende muito, se diverte muito. Então fica a dica aí, como se diz, né? Fica a dica. Quem é da FMU, principalmente, está assistindo, procura, que eu tenho certeza que você vai enxergar as coisas de outra forma. Acho que eu já falei demais, né, professor? Mas é isso que eu vejo da iniciação. É o começo de uma coisa sensacional. Eu ficaria até amanhã falando aqui. Toca aí. Eu fico extremamente honrado de ouvir isso. Ponto final aí do Papo de Boleiro. Não, que na verdade essa questão que surgiu aí sobre adaptação, né, ou não do software, é interessante. Seria a gente pensar no rigor metodológico do estudo, né? Então, só vale ressaltar também que são atletas do clube social. Eu conheço todos os pais, a gente sabe do histórico dos atletas, dos meninos. A gente já fez uma avaliação antropométrica e outras medidas no início do ano, e nenhum apresenta nenhum tipo de diferença, né, na forma de enxergar, que seria o daltonismo. Então, e por isso também que a gente nem chegou a ir atrás de um software que pudesse adaptar. Mas é uma questão super válida e, como você me falou, pode ser objeto de outros estudos. Então, fica aí o convite, né? Vem participar com a gente, vamos estudar. Dá para buscar caminhos aí. Por isso que eu falo que é fundamental a gente ter autonomia, entender como funciona e buscar as nossas respostas. Seria um aspecto a ser estudado dentro de um contexto esportivo que seria muito interessante também. Então, só tem isso para finalizar. Não, perfeito. Bom, e eu já tomo a liberdade aqui de dar um parabéns a vocês pela dedicação.
Eu diria que é uma honra eu ter a oportunidade de conviver e de aprender com vocês, que, na verdade, todas essas construções que vocês fazem é um aprendizado gigantesco para a gente, e o máximo que eu posso fazer aqui é me comprometer a tentar entregar o melhor a vocês dentro desse processo, em que, dentro dessa entrega, a ideia é tanto melhorar o currículo de vocês, a formação de vocês e de oportunizar exatamente o que o Caio colocou também na fala dele, que é a busca da autonomia, a busca aí do caminhar por conta própria. Até porque quando todos nós somos autônomos no processo, há uma educação informal que acaba causando um grande impacto nas nossas habilidades e competências, e esse é o grande objetivo que nós temos aí dentro do grupo de pesquisa, além de melhorar a condição para o esporte, para a educação física, é também proporcionar para todos aqui a melhor experiência como ser humano. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês dois, é uma honra incrível. Queria agradecer a cada um dos presentes aqui na sala, foi um momento muito bacana. Eu queria deixar aberto um convite para a participação do nosso grupo de estudos. Eu vou deixar com os representantes de sala o link de acesso à nossa plataforma de controle das atividades. Quem tiver interesse em participar das reuniões, as reuniões acontecem às sextas-feiras. A reunião do período da manhã é às 11h40, vai até algo próximo a 12h45, e a reunião do período pré-noturno, né, que seria período da tarde e início da noite, começa às 17h30 e termina por volta das 18h45. Tá? Então fica aqui o convite, mais uma vez, obrigado à dupla dinâmica, foi um momento muito prazeroso. Convido vocês a irem para a nossa última palestra da noite, com a professora Carla, e dentro de 4 minutos eu aguardo vocês, gente. Um grande abraço. Valeu. Obrigada, professor.